Claro que ao longo da história ela vai se apaixonar por ele, né, a gente não precisa nem ler o livro pra saber disso. Que não é nada original, eu sei, mas é interessante. A capacidade de apreciar um pedaço de mídia ruim e aproveitar cada pedaço disso é algo que eu detenho, sabe. Eu sou fã de Crepúsculo. Olá, eu sou a Thay e esse é o Thay Te Conta, um canal onde eu gosto de fazer análises de personagens, de séries, porém às vezes também de livros, e é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Eu li Quarta Asa, pra você não ter aquele sobre o que é Quarta Asa ou Fourth Wing, que é o nome original do inglês desse livro. Ele é uma romantasia new adult que conta a história dessa mulher, Violet, de 20 anos, que entra para uma espécie de academia militar onde ela precisa ser treinada para virar uma cavaleira de dragões. Só que essa escola ela é super famosa basicamente por todo mundo morrer durante esse treinamento. Acho que cerca de 25%, dos cadetes morrem durante o treinamento, algo assim. Além disso, essa escola também é muito perigosa, porque os dragões, aparentemente, se eles acharem que uma pessoa não é honrosa ou é fraco demais para ser um cavaleiro, eles simplesmente chamuscam essa pessoa. Então, já tem tudo isso cooperando contra ela, mas ainda é que, na verdade, ela treinou a vida inteira não pra ser cavaleira, mas pra ser uma escriba, tipo uma galera de humanas. E ela não é forte como as outras pessoas que vão pra essa academia geralmente são. Ela não é grande, ela não é alta, ela não é musculosa. Na verdade, ela tem tudo em desfavor dela. E além disso, além dela ter que se preocupar em se manter viva, da questão dos treinamentos e dos dragões, e porque aparentemente um cadete pode tentar matar um outro a qualquer momento, ela também tem que se preocupar porque o filho do cara que a mãe dela matou, porque esse cara era o líder da rebelião contra o governo, tá nessa escola também, ele a odeia e provavelmente quer matá-la. É claro que ao longo da história ela vai se apaixonar por ele, né, a gente não precisa nem ler o livro pra saber disso. Então, basicamente esse livro é ela tentando sobreviver, ela voando nas costas de um dragão, ela investigando uns bagulho que o governo não quer que as pessoas saibam, e muito hot. E eu fiquei interessada. Mas antes da gente começar a falar sobre Cortázar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve agora, já deixa um like nesse vídeo. Comenta se você já leu esse livro, se você não leu, o que que você acha que ele será, o que que você acha que eu achei dele. E se você já leu, conta aqui sua experiência. E aproveita para me seguir lá no Instagram também, @soueutai. Esse livro, quando saiu, ele foi uma febre, um delírio. Absolutamente todo mundo estava obcecado por ele, as pessoas estavam considerando ele mais importante do que a segunda volta de Cristo. E sei lá, é bizarro porque ele em 2 meses viralizou de uma maneira que poucos livros viralizam. Pra você ter uma ideia, ele tinha tipo, um número de vendas e de boas, reviews e uma nota alta no Goodreads, tão alta quanto livros que são, tipo assim, sei lá, o quinto ou quarto de uma saga de livros extremamente famosa. Por exemplo, ele tem mesmo mais ou menos a mesma média de estrelas no Goodreads que o último livro de ACOTAR, da série de ACOTAR, da série J. Maas. Então, assim, é muita coisa, porque um livro de uma série como ACOTAR, lá já mais para o final da saga, ter uma grande quantidade de estrelas é compreensível, já que você não vai continuar lendo, esses livros se você já não gosta da série. Então, geralmente, os últimos livros têm um ranking bem alto. Mas esse era o primeiro livro dessa autora, assim, a ficar famoso, a primeira, fantasia que ela publicou, e ninguém nunca meio que ninguém que ficou obcecado por esse livro tinha de fato ouvido falar da Rebecca Yarros antes. Ela já publica livros, na verdade, há mais de uma década, mas ela publicava mais romances mesmo, mais adultos, até onde eu entendi. Nenhum deles estourou da maneira como o Forte Wind estourou. Eu não sei o que aconteceu com esse livro, eu não estava lá. Eu não estava acompanhando o BookTok nessa época. Eu só lembro de começar a ver sobre Fort Wing, quando alguns booktubers começaram a fazer vídeos sobre. Visto que eles, dos primeiros que eu assisti, explicaram um pouco como o plot funcionava e até ali não tinham tido uma boa experiência, então não dei muita bola. E aí, de repente, esse livro estava em absolutamente todo lugar. Então, apesar de fantasias com young adult, distopia e guerra serem o meu feijão com arroz, eu fui criada lendo esse tipo de coisa, eu fiquei receosa com o hype. Falaram tanto desse livro, colocaram ele num patamar tão alto que eu pensei: a possibilidade de eu me frustrar da mesma maneira que eu me frustrei com Sarah J. Maas é muito grande". Então eu acabei postergando e simplesmente esqueci que ele existia. Até que
eu vi que ele estava disponível no Kindle Unlimited, eu pensei: "Por que não? Por que não ler pelo Pod?", pra gente trazer um vídeo aqui e discutir sobre. Pode ser uma experiência horrível, como o Powerless foi, mas rendeu um vídeo. E o que me deixou muito curiosa pra ler esse livro é que, assim, ele levanta muitos extremos, ou as pessoas, são completamente obcecadas por ele, e o amam e: "Ai meu Deus, uma das melhores fantasias que eu já li na minha vida", ou elas dizem que é a pior coisa que elas já leram, que é absolutamente horrível, horroroso, não deveria ter visto a luz do dia. E eu sempre fico meio: quando livros despertam sentimentos dessa maneira. Até porque quando todo mundo estava babando nesse livro me chamou a atenção? Não, mas quando todo mundo começou a falar mal. Is it me? Am I the drama? I don't think I'm the drama. Mas, como eu falei, eu ia pagar R$ 60 só pelo drama. Não, ficou disponível no Kindle Unlimited, eu falei: E basicamente é isso, se você como eu, não tinha lido Quarta Asa, mas tinha curiosidade e estava com medo de ficar, passar pela vida sem descobrir outras pessoas falando sobre você não entender do que elas estavam falando, esse vídeo é pra você. Sou eu te contando a experiência de ler Quarta Asa, pra você sentir que você leu, sem você precisar ter lido. Então, eu acho que nem precisava avisar, mas eu vou avisar mesmo assim, esse vídeo contém spoilers. Obviamente, não tenho como discutir e analisar um livro sem falar sobre o que ele se trata. Então, se você não quer spoilers do livro, você ainda tem esperança de ler e gostar dele um dia, esse vídeo não é pra você. Tem outros vídeos aqui no canal que provavelmente vão te interessar, ou então, provavelmente tem outros vídeos no YouTube falando desse livro sem dar spoilers, mas não é o caso desse vídeo especificamente, tá bom? Agora, se você, como eu, não se importa de receber spoilers, ou você jamais consideraria se enfiar nas 544 páginas desse livro para descobrir do que ele se trata, como eu falei, esse vídeo é pra você. Eu vou começar pelos pontos negativos, porque eu quero deixar, o melhor para o final. Assim, foi a primeira coisa que eu anotei no meu caderninho quando eu comecei a ler esse livro, foi isso. Logo no começo, do livro, tipo assim, de cara, a gente sabe que a Violet, ela tá meio que afim do amigo dela, do melhor amigo dela de infância, um carinha chamado Dane. Esse carinha já tá dentro da academia há 1 ano, quando o livro começa, porém eles não se falam esse 1 ano, porque quando você entra na academia, você não pode falar com ninguém, não pode mandar carta, não pode mandar uma mensagem, nada. Ela era afim dele, eles acabaram não tendo nada antes dele ir pra academia, e nesse 1 ano eles estão sem se ver, ela não sabe se ele ficou com alguma garota lá dentro, etc e tal. E eu, na minha cabecinha, pensei: "Bom, obviamente, eventualmente ela vai gostar daquele cara que é o bad boy, óbvio, porém, eu acho que esse cara aqui é o contraponto, ele é o carinha que vamos fazer o triângulo amoroso", então acho que vai ser muito interessante, porque parecia muito óbvio que ela estava afim dele e ele é afim dela, então eu achei que eles iam já de cara começar ali a ter alguma coisa e depois algum empecilho ia fazer ela se voltar para outro cara. Só que isso nunca acontece, porque muito obviamente ela de cara já tá atraída pelo quem seria o arqui-inimigo dela, que é o Xaden. Tipo assim, primeiro capítulo, algumas páginas entrando, quando ela já vai entrar na academia, tem tipo um desafio que eles têm que passar, que é meio bizarro. E ela encontra com esse cara na entrada, e eles já se encaram, e quando ela vê o rosto dele, porque até então ela nunca tinha visto fisicamente como ele era, ela conhecia ele de nome, a primeira coisa que ela pensa, ela é: "Meu Deus, caramba, esse cara é o cara que quer me matar?". Não, a primeira coisa que ela pensa é como ele é gostoso. E eu, como até os 40% do livro ainda acreditava piamente que esse triângulo amoroso super interessante iria acontecer, vibe, sei lá, The Vampire Diaries, aquela coisa meio Damian ali na série, não, de livro, eu fiquei chateada, porque, porra, ficou muito óbvio que ela já estava super afim do outro cara no começo, e ela falava sexualmente muito mais do desejo dela pelo Xaden do que pelo melhor amigo. Pelo melhor amigo parecia uma coisa mais emocional. Falei: "Não vai ter muita graça, esse triângulo amoroso é muito óbvio". E eu achei que a Rebecca perdeu uma ótima oportunidade de fazer um triângulo amoroso delicioso, porque a gente tinha ali já os melhores amigos meio que apaixonados no começo, e ele poderia ser justamente a representação do nice guy, o cara super certinho. No final, ela quebrar as regras e ir com um cara que ela não deveria ficar, que era o bad boy, inimigo da família dela, que não é nada original, eu sei, mas é interessante. Isso entra num outro tópico que eu também não gostei, que independente de triângulo amoroso ou não, eu achei que o foreshadowing do tesão da Violet pelo Xander ficou muito óbvio desde o começo, e tirou um pouco a graça de ler a trajetória do desenvolvimento do relacionamento deles ao longo do livro, porque eu sei que ela vai ficar com ele, é óbvio que ela vai ficar com ele, tipo, beabá de livros de fantasia que no começo a protagonista e o par romântico dela são arqui-inimigo, é anime shonen, óbvio, mas o tempo inteiro ela tá falando o quanto ela acha ele extremamente atraente,
muito antes de chegar àquela parte da narrativa onde ela começa a perceber pontos positivos e que ele não é um cara mau, que, sei lá, existem outros motivos pelos quais eles estão de lados diferentes da moeda e tal. Ela já é completamente obcecada pra dar por esse cara, de uma maneira que chega a ficar chato, sabe, perde a graça. Eu acho que seria muito mais interessante ela ir descobrindo aos poucos que, na verdade, por mais que ela o odeie, por mais que ela não queira, ela tá fisicamente atraída por ele e lutar contra isso ou ficar muito óbvio numa cena específica. Como eu falei, na primeira vez que ela encontra com ele, ela tá numa situação de vida ou morte, porque o primeiro desafio pra entrar na escola já poderia morrer. E a primeira coisa que ela pensa quando vê o cara que é responsável, que o pai dele é responsável pela morte do irmão dela, é: "Caraca, como ele é gostoso, como ele é lindo, brutalmente lindo". E é um padrão que vai se repetindo o livro inteiro, tipo, estão no meio de uma batalha: "Meu Deus, como ele é sexy". Ah, os amigos dela e ela estão saindo pra um torneio onde com certeza algum deles vai morrer. "Meu Deus, como ele é sexy". Ah, eles estão, num ringue lutando e tem um carinha que tá determinado a tirar a vida dela, mas ele tá sem camisa lutando um pouco mais à frente e ao invés de se concentrar na luta, ela tá: "Ai meu Deus, como ele é sexy". Tipo, entendeu? Eu sou super apoiadora de mulheres sexualizando homens, vamos fazer com eles o que eles fizeram com a gente a vida inteira, mas tem um pouco de exagero nisso, tira um pouco desconcentra um pouco de partes mais interessantes da história, porque às vezes, a gente estava numa cena super interessante, tipo, sei lá, ela voando pela primeira vez no dragão dela, ou ela aprendendo sobre os poderes, ou ela, descobrindo alguma coisa que é uma parte interessante da trama, e aí corta pra ela achando ele super sexy e lindo na roupa, no uniforme de voo, blá-blá-blá. Sinceramente, ela é a mulher com mais tesão na história da literatura. Eu nunca vi uma personagem que pensa tanto em sexo quanto essa menina pensa e contando personagens de livro de e como eu falei, eu acho que o plot ficaria bem mais interessante se ela falar a autora descrevesse ele de uma maneira que a gente entendesse que ele é um cara atraente, mas não com tanta obviedade que a protagonista, no monólogo dela, achava ele absurdamente atraente. E estava já super desejando ele. De uma forma que ela fosse descobrindo aos poucos até chegar o momento onde finalmente dá aquele clique e ela fica: "Puta que pariu, não posso ficar com esse cara, mas tô atraída por esse cara". Que tem uma cena onde ela fala: "Sinto a respiração fraquejar e o corpo aquecer. Aquele desgraçado traiçoeiro. Traço você não sente atração por homens tóxicos, lembro a mim mesma. E ainda assim, aqui estou eu definitivamente me sentindo atraída desde o segundo que eu tinha visto, se for honesta comigo mesma". Se for honesta com você mesma, você tá deixando óbvio que você é atraída por ele desde o primeiro minuto que você o tinha visto, o tempo inteiro, tu não estava enganando ninguém, nem a si mesma. E depois: "Sinto o fogo arder por toda a minha pele com a sensação dos dedos dele entrelaçados aos meus. Tóxico, perigoso e quer te matar. Não, nada disso importa, meu coração ainda está batendo como se eu fosse uma adolescente". Que você tá se comportando como porque o outro ponto meu é que esse livro, ele é categorizado como new adult, né, e a personagem, na história ela tem 20 anos, se eu não me engano ele tem 23, que ok, eu acho que é super tranquilo. Mas o que é bizarro pra mim, que eu não gostei na história, é que assim, me pareceu que a autora só colocou os personagens nessa faixa etária pra ela poder escrever a quantidade de HOT que ela queria, ou de determinadas cenas mais questionáveis, se fossem adolescentes, que ela queria, sem ter esse problema. Porque, na verdade, os personagens têm pensamentos, atitudes e um nível de maturidade de adolescente. A sensação que eu tive é que eu estava lendo um young adult com sexo. Então, eu não sei se ficou melhor ou pior, mas é só minha opinião. Eu acho que em alguns momentos eles pareciam extremamente idiotas pra pessoas já com 20 anos. Que me leva que tá casado com esse outro ponto que eu vou falar agora, que é o cerne da questão da história é bem pesado, né, como eu falei, é uma academia militar, é um país que tá constantemente em guerra e eles precisam o tempo inteiro de, eu ia falar cobaia, de jovens se alistando e, tipo assim, jovens mesmo, sabe, aos 18 anos, quando você vai começar a viver sua vida, é a idade em que eles entram nessa academia. 18 não, ela entra com 20, mas na verdade isso é uma boa pergunta. Ela entra com 20, mas não fica explícito no livro se 20 é a idade pra entrar, ou se ela entra com 20 porque ela estava atrasada, porque na verdade não era pra ela ter entrado na academia, a mãe dela meio que força ela. Ficou meio confuso, mas enfim. 20 anos de qualquer forma, você ainda é novo. É quando você tá começando a viver a sua vida, é onde eles vão ter que
tipo, meio que se colocar ali basicamente pra morrer, porque depois da academia eles vão para o front, a chance de morrer em batalha é altíssima. E o tempo todo, tipo, a sua vida tá em risco e o livro fala muito sobre se acostumar com a morte é uma possibilidade muito iminente, e você que vê a morte seguir em frente, não tem tempo pra luta, etc e tal. Então, assim, é uma discussão bem pesada, bem forte, mas o tom do livro não é o tom do livro, como eu falei, é um tom de young adult, é uma coisa, eh, "Ai meu Deus, o desejo, a atração entre esses 2, mas, a gente tá vivendo um negócio difícil aqui, eu posso morrer, mas, ele é tão gostoso, mas". Briguinhas entre não sei, eu não sei explicar, eu achei meio desconexo, gravidade da discussão de algumas coisas que aconteciam aí no livro pro tom que ele era escrito. Foi a mesma sensação que eu tive quando eu li Jantar Secreto do Rafael Montes, não que tenha alguma coisa a ver, mas só pra explicar, que o livro ele trata um tema super pesado, que é canibalismo e tal, não sei o quê, e quando todo mundo falou sobre como esse livro era, eu estava esperando um super gore, um livro que fosse me impactar, me deixar enjoada e me tirar um desconforto maior dentro de mim, e o livro veio e ele não tem isso. Não porque ele não fala de um tema pesado, ele fala, mas porque a maneira como o Rafael escreveu, eu não sei explicar como, é muito leve e não parecia que eu estava lendo um negócio super pesado. Eu não sei por que mistura muito humor ou porque sei lá, ele contrapõe as cenas pesadas com outras cenas que não são, eu não sei. Eu sei que o livro não me passa essa densidade e por conta disso eu acabei não gostando da leitura tal como acontece nesse livro aqui, falta densidade nisso também. No entanto, como a ideia aqui ia ser uma coisa mais fantasia e na minha opinião bem young adult, não me tirou do prazer da leitura tanto quanto quando eu li J. Seco. Assim, eu esperava a profundidade desse livro? Não, mas é um comentário que eu preciso fazer, porque é o que tem no livro e você tá aqui pra saber a verdade. Inclusive, a Violet é uma, personagem que tem uma doença crônica no livro, que não é explicada direito e me deixou muito confusa, porque só fala que ela lida com muita dor e que o corpo dela é muito mais frágil do que o das outras pessoas, então, o que talvez não fosse o que fosse deixar só um hematoma, fosse doer numa outra pessoa, né, ela vai, tipo, quebrar o osso, etcétera. É uma condição que acomete ela o livro inteiro, ela luta com isso o livro inteiro, mas em nenhum momento do livro é especificado o que de fato ela tem, o que de fato levou ela a ter essa condição, se é algo que ela nasceu com isso, se é algo que aconteceu com ela ao longo da vida. Tipo assim, eu queria entender melhor essa parte da personagem que é só meio que jogada aleatoriamente e não é explicada, e é algo muito importante na história, é o motivo pelo qual é tão perigoso, ainda mais do que qualquer outra pessoa, ela tá ali naquela academia. Mas a doença dela nunca nem recebe um nome, ela e nem tem uma conversa sobre isso, ela só faz um mínimo comentário no começo do livro, mais ou menos na primeira cena, quando ela tá explicando que pra onde ela vai, etc e tal. Ela fala: "Eu sou baixinha demais, frágil demais. As curvas que tenho deveriam ser músculos e meu corpo traidor me torna vergonhosamente vulnerável. Nossa mãe anda em nossa direção, as botas pretas polidas, brilhando sob luzes mágicas que cintilam nas arandelas. Ela segura a ponta da minha trança comprida e bufa o ver o lugar acima dos meus ombros quando o castanho começa a perder a cor e lentamente se transforma em prateado metálico nas pontas, então solta. Pele clara, olhos claros, cabelo claro. O olhar dela suga toda a confiança que eu tinha. É como se a febre tivesse roubado toda a sua cor junto com a sua força. E aí tá, essa cena acontece no começo do livro, então eu imaginei que a doença que ela tinha era o resultado de alguma coisa que aconteceu com ela, um vírus, uma febre que ela teve quando era criança, que a deixou nessa condição tão frágil. Só que isso nunca é falado ao longo do livro. E me deixou extremamente irritada, porque eu queria entender melhor a personagem. Eu não sei, eu sei que essa série, ao que parece, vai ter 5 livros, e vai sair o terceiro agora em janeiro, e eu não sei se é discutido no segundo sobre isso, porém, deveria ser discutido no primeiro. Pra mim, do jeito ainda que a mãe conta, que tem meio que vergonha dela e tal, essa febre seria algo de, sei lá, tipo um vírus que assolou o continente, e por algum motivo isso está associado à vergonha, ao medo, e é por isso que a mãe dela tem esse rancor do fato dela ser doente e tal, porque não tem sentido. Mas eu achava também que, de alguma forma, ia ser justamente essa doença que ia torná-la especial de alguma maneira, dar a ela um poder especial, alguma vantagem lá dentro da academia e tal, como geralmente acontece em histórias assim. Mas não é, nunca aconteceu, nunca é explicado. E o que me irrita mais é que, assim, a autora teve várias oportunidades de apresentar isso pra gente no livro. Por exemplo, ela entra na academia e faz amizades, mas são pessoas que nunca a conheceram antes, então são pessoas que
em teoria, não saberiam sobre a doença dela, afinal é uma doença crônica não visível. Não tem um momento onde ela explica para essas pessoas o que acontece, sabe, qual é a dificuldade dela frente às coisas, o que acontece com não, ela não explica, tipo, é só ela não consegue fazer as coisas e ela sente dor e ela se machuca e, tipo, as pessoas olham pra ela com pena. É só isso que tem dentro do livro. E o que me irrita mais também é que tem muitas cenas das pessoas forçando ela a fazer coisas que os outros fazem, quando é óbvio que ela não consegue fazer. E não existe no livro um momento onde as pessoas enxergam que: "Putz, realmente você deu o seu melhor, você tá se esforçando, mas você não vai nunca chegar no mesmo patamar que essa pessoa quis, porque você tem essa doença crônica", sabe, do entendimento das limitações dela, mas que apesar das limitações dela, ela deu tudo de si, consegue fazer outras coisas, ela não consegue fazer isso, mas ela supera outros desafios. Não, no livro as pessoas estão o tempo inteiro julgando ela por não dar o melhor de si, como se ela tivesse controle de ser doente. Tem uma cena só onde o Xaden faz um negócio pra ela poder ficar sentada confortavelmente não, de maneira segura no dragão, já que ela não conseguia se prender no dragão, que ela não tem força nas pernas. Só que é pintado no livro mais como uma coisa romântica e fofinha que ele faz pra ela, do que como uma consciência da limitação física que ela. E o que me deixou mais bugada foi que depois que eu terminei o livro, eu fui pesquisar, e a autora do livro sofre de uma doença crônica chamada Síndrome do Homem Elástico, que é uma condição que deixa as juntas excessivamente flexíveis e a pele elástica e suscetível a hematomas. Mas eu só sei disso porque eu fui fazer uma pesquisa sobre ela para poder gravar esse vídeo. Eu não entendi por que ela não deu um nome. Me pareceu pela descrição do que a Violet tem ao longo do livro que ela estava falando dessa doença. Mas eu não entendi por que ela não deu o nome da doença no livro, eu não entendi por que ela não aproveitou essa oportunidade para poder falar mais sobre, para poder trazer, sei lá, quem sabe um entendimento melhor de pessoas que têm essa doença, porque, como ela mesma falou no próprio post do Instagram dela, muita gente não entende, acha interessante ser super flexível, ou então, acha que diminui a dor dessas pessoas e a dificuldade que elas enfrentam na vida e tal. Então eu não entendi por que ela não sei se ela achou que ia não sei, pesar o livro, eu não sei, eu sei que me faltou isso e eu vi muita gente que tem essa doença crônica falando que ficou frustrado e decepcionado com a maneira que ela lidou com a representatividade no livro, que ficou uma coisa muito capacitista demais, porque eventualmente, mais para o final do livro, depois de fazer todo esse esforço que o pessoal empurra ela para fazer o livro inteiro, mesmo sabendo que ela não consegue, ela progride em algumas coisas. E você pode estar pensando, depois de ouvir tudo isso que eu acabei de falar, que eu não gostei de Quarta Asa, mas você estaria errado, porque eu adorei esse livro. Sério, eu não esperava que eu fosse gostar tanto. É porque ele é muito divertido de ler. Ele vai ganhar um prêmio de literatura pela escrita super avançada e densa que ele trabalha e os temas. Não, não. Mas ele é entretenimento, tem dragões e aqueceu meu coração de fofoqueira e às vezes isso é tudo que a gente precisa. A capacidade de apreciar um pedaço de mídia ruim e aproveitar cada pedaço disso é algo que eu detenho, sabe? Eu sou fã de Crepúsculo. Exatamente isso que esse livro é. Ele é um livro que não é um livro ótimo, mas é um livro que pode ser bom ou pode ser maravilhoso para você, se você for o leitor ideal dele. Eu voei pelas páginas, definitivamente não pareceu um livro grande para mim. E se você não se importar com todas essas coisas que eu acabei de falar, e dele ter uma construção de mundo meio fraca, que eu, no começo do livro me parecia que ia ser melhor feita, mas acabou não sendo, tem muitas chances de você gostar de ler esse livro também. Se você não se importar de ver o tesão dos dois personagens, um pelo outro, pelo livro inteiro, e se você quiser ver uma mulher voando num dragão super fodona, esse livro é pra você. Eu diria que ele é um misto de Divergente com Eragon, como encontram com a Rainha Vermelha. Melhor maneira que eu poderia definir. E esse é um bom ponto, porque eu passei uma boa parte desse livro pensando: "Caramba, esse livro me lembra muito a Rainha Vermelha", mas eu não consigo apontar especificamente o porquê. Por que que esse livro me lembra a Rainha Vermelha? E eu fiquei pensando: será que a escrita, será que o jeito da Rebecca de contar a história é muito parecido com o jeito da Victoria e por isso que eu tô fazendo tantas associações a esses 2 livros, mas não me saía da cabeça. O que eu achava estranho, porque se eu fosse fazer uma comparação mais da história fantasiosa, o livro era pra ser mais parecido com Divergente do que com Rainha Vermelha. Até que no plot final,
na cena final do livro, o mesmo plot twist aconteceu. Se revelou que o irmão que ela achava que estava morto há anos, na verdade estava vivo e ele estava liderando, participando da revolução. E eu fiquei tipo. Aí depois eu lembrei que tem outras coisas que são muito iguais, tipo, as 2 têm o mesmo tipo de poder, as 2 protagonistas são capazes de manipular trovões. Tem uma cena que é muito parecida do beijo dela com o Dan e da protagonista de Raia Vermelha com o cara que ela achava que era melhor amigo dela, que eu não lembro o nome. Tem a questão do Bad Boy, eu diria que é igual em qualquer livro, mas definitivamente a Rebeca, no mínimo, leu A Rainha Vermelha, teve ideias, despertou alguma coisa nela e ela passou a escrever, porque não tem como, é absolutamente assim, não tem como você dizer que não é muito igual. Me faz querer dizer que o livro é um plágio, uma cópia? Não, não. Eu acho que ele tem originalidade o suficiente pra você defini-lo como um livro em si, mas, é um plot muito superficial. Mas seria a mesma coisa que dizer: "Ai meu Deus, a, Stephenie Meyer copiou completamente a Lisa", esqueci o nome da autora de TVD, "quando escreveu, e a autora de TVD copiou completamente a Anne Rice quando escreveu", sabe? Tem um plot igual, tem pontos iguais do plot, mas tem um outro desenvolvimento da história que é completamente diferente, então ela incrementou coisas o suficiente pra eu não considerar um plágio, diferente de Powerless, que eu achei que copiou mais a Rainha Vermelha até, do que Quarta Asa. E assim, talvez 90% do porquê eu gostei desse livro foram justamente o que ela incrementou de diferente, que são os dragões? Talvez. Talvez foram os dragões. Eles são incríveis e eles, na minha opinião, são a melhor parte do plot, cara. Eu adorei o fato deles terem uma super personalidade diferente, cada um. Eu adorei o fato de eles terem uma hierarquia e um sistema político diferente dos humanos. Eu adorei o fato deles serem tão misteriosos e você ter que ganhar a confiança deles pra descobrir as coisas. Mas quando eles escolhem um cavaleiro, eles são extremamente protetores e se o cavaleiro morrer, isso praticamente mata eles de dor e de luto. E eu adorei que 2 dragões escolheram ela e eles são um dragão super fodão, brabo, mal-humorado, marrento, e a outro então, cara, a parte dos dragões me inseriu muito dentro da história, foi o que eu mais aproveitei, eu queria que tivesse mais cenas dos dragões do que dos personagens principais, porque eles são incríveis. Pra mim, eles são as estrelas desse livro, são os dragões. E eu amei como ela desenvolveu também o relacionamento da Violet com o dragão dela, eles são muito amigos, é muito bonitinho. Uma coisa que eu achei ruim é que, assim, os dragões e os humanos, eles, conversam pela mente, né, o dragão fala, mas é tipo o cachorro falar, a gente não entende o que tá falando, mas eles conseguem se relacionar pelo vínculo que ele formou com o cavaleiro, dentro da mente do cavaleiro. E todas as vezes que isso acontecia e eu não sei se isso é uma questão da tradução para português, porque eu não li esse livro em inglês, como estava no Kindle Unlimited em português, eu li em português. No livro em português, pelo menos, quando eles estão se comunicando mentalmente, as frases aparecem em itálico. Só que, chega um momento do livro em que chega um momento do livro não, só que o dragão da Violet, ele é consorte, ele é casado com a drago com a dragoa do Xaden, né, que é o par romântico dela, até então ele ainda não é, nessa parte do livro. Por conta disso, a dragoa dele consegue falar com ela e o dragão dele consegue falar com ele e os 4 conseguem falar juntos, então todo mundo consegue se falar dentro da cabeça deles. E isso acaba no diálogo ficando muito confuso, porque às vezes quando todos eles estavam, sei lá, numa batalha, numa luta e mandando mensagem um para o outro, não sei o quê, eu não conseguia entender quem estava falando com quem. Ficou muito confuso, eu não sei se isso é um problema, se foi um problema na tradução ou se é um problema na escrita original no livro. Eu sei que é um negócio que me tirou um pouco da narrativa, porque tinha hora que eu ficava um pouco perdida, eu tinha que voltar e ler de novo pra tentar entender quem estava falando com quem pra aquilo fazer sentido. Porque eram frases que tem outro ponto. Ele Nessas cenas parecia que eles não tinham uma linguagem muito própria, cada um, qualquer um poderia ter dito aquela frase. E eu sei que no começo do vídeo eu falei que eu fiquei decepcionada com o fato da Rebecca não ter desenvolvido um triângulo amoroso, mas depois eu acabei aceitando que isso foi pro melhor, porque o Dan acabou se mostrando um personagem insuportável. O estereótipo perfeito do Nacigai, aquele cara idiota que acha que, ah, eu sou tão bonzinho, você deveria ficar comigo, mas eu sou tão certinho, respeito as regras, né? Botando a vida dela em risco e no final ele é um safado que traiu ela. E o Xaden, ai meu Deus, ele não poderia ter sido escrito de uma melhor forma. Amei
a caracterização do par romântico, um bad boy perfeito, daqueles que a gente acha que ele é extremamente perigoso, vai botar a faca na tua garganta, te cortar, vai destruir sua vida, mas no fundo ele é uma pessoa maravilhosa, tá carregando o peso de 177 pessoas, acho que é 177 pessoas que ele carrega nas costas, e ele se preocupa com ela, e ele é carinhoso, porém ele não e eu gostei disso, ele se preo eventualmente ele se apaixona por ela e se preocupa com ela e é protetor, mas ele, não desrespeita a vontade dela, ele tá sempre, incentivando a melhorar e a crescer, ele acredita na força que ele tem, ele não considera ela uma pessoa fraca, pelo contrário, ele considera ela extremamente inteligente, achei isso muito bonitinho. E, apesar de depois eles terem ficado apaixonados, a personalidade ele não virou um cara menos como é que eu poderia dizer? Ele é meio mal-humorado, não seria a palavra correta, ele é fechado, ele é duro, ele é austero, e ele continua sendo essa pessoa. Apesar de eu achar que o romance acabou se desenvolvendo um pouco cedo demais no livro, eu queria que demorasse um pouco mais, que tivesse um pouco mais de slow burn, porque depois que eles ficam juntos é meio que é uma coisa meio tipo assim: "Ai, eu sinto atração por você, mas eu não sei, a gente é arqui-inimigo, blá-blá-blá", e aí quando eles ficam juntos é tipo: "Ela já falei eu te amo". Deu, falou eu te amo. Assim, relacionável, amiga, mas poderia ter segurado um pouco, né. E aí fica muito cringe, sabe, eles fica meio poderia se for pra deixar tão cringe, espera um pouco para o final e eu achei ruim, porque assim, eu descobri só depois que eu terminei de ler o livro que, na verdade, essa saga vão ser 5 livros, eu estava achando que eram 3. Então eu foi por isso até que eu comecei a ler, porque eu pensei: "Beleza, se são 3, o terceiro tá pra sair, eu seguro um pouco, não leio o segundo agora, leio o segundo quando o terceiro tiver pra sair, que daí, né, vou controlar minha ansiedade melhor, mas não, vão ser 5 livros, então eu já desisti. Possibilidade de eu ler a continuação dessa saga é muito pequena. Se fosse a Tainá de 14 anos, com certeza. Não tem o que se fazer, se inventar em 5 livros. Vai ter momentos de encheção de linguiça, vão ter momentos chatos, vão ter separações do casal principal por falta de comunicação idiotas que poderiam ter sido resolvidas de maneiras melhores, que só fazem você ficar irritado, que é só pra ter preenchimento pra ter mais livro, então assim, não tenho mais essa paciência que eu tinha quando eu era adolescente. Como eles já ficaram juntos, já falaram "eu te amo", já declararam seu amor, logo no final do primeiro livro, apesar de no final ela ter falado pra ele que porque ele mentiu pra ela, ela não ia ficar com ele, mas claro que vai. Foi muito cedo, sabe, poderiam ter transado, mas ter deixado essa parte de descobrir o amor de verdade nos próximos. E seria ainda muito mais interessante, porque ele meio que traiu ela no sentido de ele não contou pra ela que ele estava participando da revolução, não contou a verdade sobre um monte de coisa que estava acontecendo, antes deles ficarem juntos. E imagina se ela tivesse descoberto isso sem ter essa parte toda amorosa, pesada, que tem essa declaração de amores, e aí no segundo livro, quando ela perdoa ele, ou no terceiro, não sei, que eles se declaram um para o outro, entendeu? O amor venceu. Seria muito mais interessante. A Rebeca deveria me consultar, antes dela continuar escrevendo essa saga. Mas assim, em geral, minha conclusão final é que o plot é o mais original que existe? Absolutamente não. Você já leu esse livro antes, mesmo que você não tenha lido esse livro antes? Com certeza. Porque ele é uma fantasia onde você tem ali uma protagonista que se considera fraca, mas eventualmente ela descobre que ela é muito mais poderosa que todos os outros. Na verdade, o governo tá mentindo pra todo mundo e ela descobre isso e aí ela vai ajudar ou liderar uma revolução e acabar com o governo. E pra fazer isso, ela vai contra pessoas que ela ama, provavelmente a família dela. Esse é um livro que a gente já leu 1 milhão de vezes, porque o que não falta são distopias assim. Mas ele é divertido, ele é um livro para ser apreciado no momento em que ele está sendo lido, e ele não promete para você que ele vai ser nada além disso. E é por isso que ele foi uma boa leitura, porque ele não fez parecer que ele era um livro super profundo, não sei não! Você sabe no que você está se metendo quando você começa a ler a história. Por isso, eu gostei de Quarta Asa e eu dei uma nota de 3,75 no Storygraph. E é isso, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um like e comentar aqui embaixo o que você achou, se você já leu, se você não leu, se eu te deixei interessada em ler, ou se eu não te deixei interessada em ler. Se você já leu, o que você achou desse livro, o que você concorda e discorda, dê suas opiniões. Não se esquece também de se inscrever no canal para ver mais vídeos como esse e compartilhar esse vídeo com os seus amigos que gostaram ou não gostaram de A Quarta Asa. Aproveita também e me segue lá no Instagram, @soyoutai. Um beijo e até o próximo vídeo.